E aí, primeiro ano, tranquilo? Voltamos então aí para nossa aula online, tá? Aula passada a gente estava falando sobre a expansão marítima portuguesa, né? Falamos de alguns nomes, algumas datas, como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né? Os Julianes. Algumas datas que precisam ficar guardadas também. E hoje, para encerrar já o conteúdo de expansão marítima europeia, eu vou falar para vocês um pouco, hoje é rapidinho, hoje é tranquilo também o conteúdo, sobre a expansão espanhola, tá? Porque nós vimos que Portugal foi o primeiro estado moderno a se aventurar pelo Oceano Atlântico, né? A chegar em lugares até então que os europeus não tinham encontrado ou chegado, né? E depois de Portugal você vai ter a Espanha, tá? A Espanha vai ser ali o segundo estado a se organizar e se aventurar pelo Oceano Atlântico e tendo conquistas muito relevantes, assim, historicamente falando, tá? Olha só, a questão é o seguinte, por que a Espanha, Diogo, ela não foi a primeira? Já que é muito maior que Portugal, era mais rico que Portugal. Porque no período em que Portugal estava se organizando já, a Espanha ainda não existia, tá? A Espanha, na verdade, eram vários reinos dentro daquele território, dentro do reino da Espanha. Você tinha, por exemplo, o reino da Espanha, não, desculpa, de onde seria a Espanha? Você tinha o reino de Castela, você tinha o reino de Aragão, você tinha o reino de Navarra, você tinha o reino de Leão. Eram 4 reinos dentro do território onde hoje é a Espanha, que só vão se unificar em 1492. Ou seja, Portugal já estava no mar há um tempinho, né? Então, em 1492, depois das guerras de reconquista, né, que foram as guerras que expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica, né, ali daquela região da Espanha. Portugal também ajudou nessas guerras de expulsão dos muçulmanos. Depois que eles conseguiram então expulsar os muçulmanos, empurrá-lo para o sul, né, do território espanhol e depois consequentemente para o norte da África, a Espanha vai se unificar através do casamento do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela. Os dois reis, né, eles se casam, ficam até conhecidos como reis católicos, né, pelo seu furor religioso, né, como eram defensores do catolicismo na Europa. E a partir do casamento desses dois é que você terá então o surgimento da Espanha, do reino da Espanha, onde agora a Espanha estará unificada, né? E a partir daí, você terá agora, aí sim, um investimento nessa expansão, né, dessas navegações, muito também pelo que foi visto de Portugal, né? A Espanha se interessou, o posicionamento geográfico é praticamente o mesmo, né, muito próximo. Agora você tinha uma relativa paz dentro do território, investimentos por parte da coroa, o início de investimentos por parte da burguesia também, que se interessava muito por isso, beleza? Então olha só, em 1492 mesmo, um navegante italiano genovês chamado Cristóvão Colombo vai bater nas portas do reino de Portugal, oferecendo uma nova rota para chegar até na Índia, que era o tão sonhado objetivo português, né? O que o Cristóvão Colombo dizia? Ele dizia que faria uma circunnavegação pelo planeta. Ele já era um dos defensores de que a Terra era redonda, né, que era um oval, e que ele navegaria para o oeste, contornaria ali o planeta e chegaria na Índia, né, que era a forma mais fácil. Os portugueses não aceitaram, né, acharam aquilo uma viagem, preferiam fazer o contorno do continente africano, tá? Então Cristóvão Colombo foi até os reis da Espanha, os reis católicos, bateu lá na porta do castelo, eles aceitaram. O Cristóvão Colombo faz esse esquema, navega para oeste para contornar, só que ele se depara com o quê? Com a América, né? Ele chega ali na América do Sul, na América Central, desculpa, na ilha de Cuba. Só que quando ele chega, onde o Cristóvão Colombo achava que estava chegando? Na Índia, né? Ele acabava de encontrar um novo continente, mas para ele, né, ele estava chegando na Índia. Ele faz 3 viagens, Cuba, América, Espanha, né, 3 vezes, achando realmente que tinha chegado na Índia.
Não é à toa que os nossos nativos são chamados de índios, né? Por causa do Cristóvão Colombo. Ele acreditava que era a Índia, então ele batizou esses nativos de índios, tá? De forma errada, né? Mas o que, deixa eu ver. E aí, só alguns anos depois, alguns bons anos depois que o Cristóvão Colombo já tinha morrido até, um outro navegante chamado Américo Vespúcio, né? Ele vai vir até a América e vai falar, olha, isso aqui não é a Índia. Na verdade, o que o Cristóvão Colombo fez foi encontrar um novo território, um novo continente. E pelo que nós estamos analisando, é gigantesco, né? E realmente é. Então, em homenagem ao Américo Vespúcio, o continente vai ser batizado de América, tá? Devido a ele ter solucionado o engano que o Cristóvão Colombo tinha realizado. Seguindo isso, em 1493, já que agora Portugal e Espanha estavam se aventurando e conquistando várias regiões importantíssimas, né? Em relação à riqueza, a comércios de especiarias, por exemplo, eles vão dividir o planeta, praticamente. O que é isso, Diogo? Em 1493, olha só, 1493, antes de Portugal chegar ao Brasil, eles vão traçar uma linha imaginária contornando todo o planeta, como se fosse um anel no globo. E diziam que, olha, terras a oeste dessa linha pertencem a Portugal, terras a leste pertencem à Espanha, tá? Terras a serem descobertas, sacou? Então, tipo assim, todas as terras que fossem descobertas por outros países, por exemplo, dentro dessa linha imaginária, ou era de Portugal ou era da Espanha. Muito bizarro, né? Eles dividiram o planeta praticamente. E Portugal, a princípio, não aceita. Por quê? Porque Portugal já tinha conhecimento de terras ao sul desse território encontrado pelo Colombo, onde é o Brasil. Então, Portugal chega até a declarar guerra à Espanha se essa linha não fosse empurrada mais para o oeste. E aí eles empurram em 1494, no Tratado de Tordesilhas, e essa linha vai passar exatamente em cima do Brasil. Então, terras ali pertencentes ao Brasil, desculpa, eu falei errado antes. Terras a leste agora dessa linha pertencem a Portugal, ou seja, o Brasil, o litoral africano, e terras a oeste, ou seja, países ali da América do Sul, né, regiões da América do Sul, onde hoje faz parte de Argentina, Uruguai, Paraguai e tudo mais, e um pedaço da Ásia seriam da Espanha, beleza? Esse é a divisão do planeta pelos espanhóis e portugueses. E os outros países, óbvio que não vão aceitar, é óbvio, né? Ingleses, franceses, holandeses, né? Italianos vão rir disso, vão falar, a gente não vai aceitar isso. E não é à toa que constantemente navios espanhóis e portugueses eram atacados por corsários ingleses, franceses, italianos, que roubavam as mercadorias e levavam para a coroa daquele país que estava financiando esse ataque, beleza? E aí as consequências disso a gente vai ver mais pra frente agora em outros assuntos, outros conteúdos que a gente está entrando, beleza? Encerrei a expansão marítima europeia. Valeu, pessoal. Não esqueçam da avaliação bimestral e façam com calma, tá? Valeu!